Bom dia, graça e paz, meus amados irmãos. Que o Senhor Deus, nosso Pai, através do Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa iluminar as nossas vidas com a sua palavra, com a sua verdade, nos fazendo cada vez mais prósperos nesse caminho de luz, caminho da verdade. Amados, hoje, na terça-feira, vamos meditar nas duas perguntas da nossa lição de hoje. A quinta pergunta nos traz aqui um questionamento muito importante, né? Que expressão usa o profeta Isaías para chamar a atenção do povo judeu, especificamente, claro, e na tipologia, serve para todo o povo espiritual de Deus, todo o professo povo de Deus, todo o povo religioso de Deus ao longo dos séculos, né? Essa palavra não é apenas para o povo judeu do tempo de Isaías, né? Mas para aqueles que se dizem povo de Deus, aqueles que se esforçam para fazer a vontade de Deus em todas as épocas, né? Mas antes da gente responder aqui, essa questão aqui do livro de Isaías, vamos ver aqui rapidamente as duas questões que a gente viu ontem, na segunda-feira, né? Quando nós vimos que a Bíblia diz que de uma forma muito rápida, né, o Senhor Deus Todo-Poderoso iria atacar os inimigos que invadiram Jerusalém, colocaram suas rampas, invadiram, né, e fizeram de Jerusalém um banho de sangue, né. O Senhor promete para que essas nações que atacassem o seu povo, né, a quem ele estava julgando, a quem ele estava ensinando, né, com os seus juízos, atacaria eles com trovões, terremotos, estrondos, ventanias, tempestades e, por fim, o fogo devorador, né? É uma grande tipologia, como a gente viu ontem, do pós-milênio, né? O último evento de Deus para que a purificação ocorra e os santos vivam para sempre no reino de Deus, na nova terra. Ele diz claramente que esses inimigos serão feitos como um pó fino, né? E eles se espalhariam como uma palha seca queimada que o vento carrega. Vimos também na segunda pergunta de ontem que o Senhor diz bem claro, né? Faz exorta uma repreensão e um alerta profético. Ele diz que todos os inimigos que estiverem atacando o altar de Deus, aqui é muito mais do que o templo lá em Jerusalém. É muito mais do que a área do átrio, onde estava o altar de sacrifício, a pia, a pia de bronze, onde os sacerdotes se lavavam, né? Era muito mais do que aquele ambiente. O altar de Deus, no sentido espiritual, refere-se claramente ao povo espiritual. E hoje em dia, na nova aliança, o altar de Deus é a nossa mente. É onde o Espírito de Deus deve atuar, é onde nós fazemos os nossos sacrifícios a Deus pela fé. Como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, versículo 1, deixa bem claro que Deus ama o nosso sacrifício vivo, não precisa ter morte, não precisa ter derramamento de sangue, mas é um sacrifício vivo, racional, a partir da mente, a partir da razão, né? Que é o que Deus ama, o homem transformado, né? Que não vai segundo os ensinamentos do mundo, mas raciocina segundo o Espírito de Deus e aí caminha na verdade, né? O Senhor diz bem claro que aqueles que atacam esse altar, o Senhor fará com que eles desapareçam. Desapareçam como um sonho, como uma visão. Desapareçam assim no ar. Acordou, já o sonho e a visão vai embora, né? E esses homens maus, né? Que fazem isso, que atacam o povo de Deus, essas pessoas, e o próprio inimigo também, o diabo e seus anjos, né? A Bíblia diz bem claro que quando eles acordarão, é como se eles estivessem sonhando que estava comendo, dormindo sonhando que estava comendo, mas acordaria com fome. Sonhando que estava bebendo, acordaria com sede. É uma linguagem, né, bem especial aqui. Portanto, hoje, respondendo à pergunta quinta, né, da nossa lição, qual é a expressão que Isaías usa para chamar a atenção do povo judeu e o povo de Deus em todos os tempos. Isaías 29:9 diz assim: continuem sendo tolos, se quiserem. Continuem cegos, se preferirem. E sem terem tomado vinho ou cerveja.
fiquem bêbados e andem por aí tontos. Veja que o texto bíblico apresentado aqui, aparece aqui condições. Todas as promessas de Deus, não só as promessas, mas as exortações, tudo na palavra de Deus tem essa questão da condicionalidade. O Senhor sempre apresenta condições. E a partícula condicional, que nós vamos encontrar em vários versos bíblicos, é o se. Continue sendo tolo, se quiserem. Continue sendo cego, se preferirem, né? Então, veja o livre-arbítrio aqui gritando no texto. Se vocês quiserem, continue sendo tolos. Vocês não são obrigados a serem tolos, só se vocês quiserem. Vocês não são obrigados a serem cegos, se vocês preferirem, se preferirem. Então, veja que o Senhor está dando um alerta, mostrando claramente que o seu juízo vem, e ele está deixando bem claro que não haverá inocente, porque se uma pessoa quiser, significa dizer que ela tem o poder de escolher, porque ela quer ou não, né? Se você quiser, continue. Veja que Deus não diz assim: eu vou entrar no seu querer e vou mudar a sua vontade de querer. Deus não faz isso. Ele está dando um alerta, está dando poder ao homem. Olha, se você quiser, você continua sendo tolo. Agora, o meu conselho é que vocês deixem de ser tolos, escolham o certo. Deixem de ser tolos, deixem de ser cegos. Não, aí, preferir vem de preferência. Preferência também é uma escolha minha. Eu prefiro o caminho da esquerda do que o da direita. Eu prefiro o erro do que o acerto. É uma preferência. Também aqui tem livre-arbítrio, né? Deus deixa bem claro que todos aqueles que escolherem o caminho do mal, eles foi de sua preferência e não serão inocentes. Não tem nenhuma criancinha inocente aí, não. Todos serão julgados. Por que eles foram mortos? Deus permitiu que a nação vizinha, que uma nação opressora viesse e matasse. Deus é tirano porque Deus permitiu que houvesse morte. Negativo, está aqui o texto. Vocês escolheram isso. Vocês preferiram o castigo, a morte, a violência, né? Vocês buscaram isso, porque vocês escolheram, vocês quiseram isso, né? O texto é muito claro. Essa é uma advertência, o Senhor fazendo muito tempo antes, mas o povo não deu ouvido ao que o Senhor estava dizendo. Continuando, amados, aqui vamos para a sexta pergunta da nossa lição, né? Que diz assim: o que o profeta Isaías revela a respeito do que Deus fez ao povo e qual o significado disso, né? Isaías vai revelar aqui, obviamente, né, o que o texto vai falar a respeito do que Deus vai fazer ao seu povo, né? O versículo aqui é do 10 até o 12, capítulo 29, diz assim: pois o Senhor Deus fez com que vocês caíssem num sono. Por quê? No sono profundo. Por quê? No texto anterior, nós lemos, né, claramente que eles iriam preferir tomar vinho e cerveja e andar por aí tontos, bêbados, né? Por isso que eles caíram num sono profundo. Quem bebe muito, né, o que é que acontece? Um bêbado, o cérebro completamente embriagado, o fígado encharcado de álcool, o que acontece? Sono profundo, né? Então ele diz aqui que o Senhor, Deus, fez com que caísse um sono profundo. Mas por que sono profundo? Foi Deus que fez isso ou foi a consequência da escolha de beber, como diz o texto anterior? Veja, tem gente que acha que Deus foi lá e, né, apagou a mente do sujeito, né? Não foi consequência, tem gente que não consegue ler e entender isso. Aí o texto diz: ele cobriu as cabeças de vocês e fechou os seus olhos. Por quê? O texto aqui está dizendo que Deus permitiu isso, porque eles escolheram beber de filosofias humanas, né? A bebida do mundo. O texto continua dizendo: as cabeças e os olhos são os profetas. Eles não veem com seus próprios olhos. Eles não pensam com sua própria mente. Eles é igual piolho, anda na cabeça dos outros, né? As cabeças e os olhos são os profetas. A cabeça e os olhos do povo eram os profetas. Eles andavam segundo o que os profetas
diziam, né? Que não veem as visões de Deus, que Deus envia. Agora, para vocês, todas as visões são como se fosse uma mensagem escrita num livro fechado e lacrado. Ou seja, nenhuma verdade chegaria para eles. Por quê? Porque eles não estavam seguindo a palavra de Deus, mas seguindo os líderes religiosos. Hoje, mais do que nunca, os crentes, que dizem que é crente, que não é crente de nada, né? Estão cometendo esse mesmo erro profundo. Se você prega uma verdade bíblica direta, fácil, qualquer criança entende, eles dizem, vou perguntar ao meu pastor, vou perguntar ao meu líder. Mas a Bíblia está dizendo aqui, olha, a bacia é branca. Não, vou perguntar ao meu pastor, porque o pastor pode dizer que ela pode ser cinza, pode ser marrom, mas eu não vou acreditar em você não, vou perguntar ao meu pastor. Ora, nunca vão enxergar a verdade, porque está dizendo que a palavra de Deus, um livro, está fechado e lacrado. Porque eles não vão para o livro. Vão perguntar o que o sacerdote e o profeta, que não sabe de nada, está bêbado, não enxerga nada. É o que o texto está dizendo. Aí ele diz, ó, se levarem o livro para alguém que sabe ler e pedirem que leia a mensagem, a pessoa dirá, não posso, o livro está lacrado. Meus amados, eu estou rindo aqui para não chorar. Porque essa é a maior desgraça que nós estamos vendo hoje na humanidade. São crentes pobres, miseráveis, que acham que não entendem o livro que foi escrito por homens simples, inspirado por Deus, e as pessoas não acreditam no que está escrito. Né? Você lê lá um texto na Bíblia que diz assim, né? Olha, Jesus fala, eu e o Pai somos um, né? Um no sentido de unidade espiritual. Aí ele vai perguntar ao pastor, completamente embriagado pela tradição que traduz a Bíblia equivocadamente, assim, eu e o Pai somos iguais. Ele confunde unidade com igualdade. Aí a igreja acredita. Porque o sujeito, ele não acredita em Deus, ele acredita no homem, no pastor. O texto está dizendo, né? Eu e o Pai somos uns, e temos o mesmo espírito, temos a mesma vontade, estamos alinhados com o mesmo projeto, né? Com a mesma intenção de salvar o homem, estamos ali alinhados, né? Nesse mesmo espírito. Aí o homem, para tentar fazer de Jesus um Deus, diz, não, são iguais. O texto não está falando isso, até porque lá na frente Jesus explica claramente que nós também, todos os seres humanos, somos ainda aqui neste planeta um com Deus e um com Cristo, e a gente não é um Deus. Não está falando de igualdade, mas de unidade espiritual. Então esse é um exemplo de um problema gravíssimo que acontece na religião hoje, de um homem doente, completamente dependente dos seres humanos, que não confia na palavra de Deus e tem que perguntar a um homem que precisa traduzir para ele aquilo que é óbvio, aquilo que é claro. Veja só a que nível chegou os homens, né? Desde antigamente. Mas nós vivemos na era da informação. No tempo de Isaías, o povo nem o livro da Torá tinha, era só o sacerdote e o rei que tinha. Mas hoje nós temos tudo isso e o povo continua escravo, cego, preguiçoso, né? Por isso que o povo também será julgado e condenado, não é só os líderes, não. Porque eles têm toda a verdade na mão, mas não acreditam naquilo que lê. Se acham incapazes de entender uma palavra óbvia. O povo é assim, ignorante, acha incapaz de compreender o óbvio, né? Essa é a desgraça da humanidade, né? A coisa está muito simples e não consegue enxergar. Por medo da servidão do pecado, que ele não consegue abandonar, e não consegue entender a palavra de Deus. Por isso que o texto aqui continua dizendo, se levarem um livro para alguém que sabe ler, pergunta é, você sabe ler? Por que você tem medo de ler o óbvio? Se levarem o livro para alguém que sabe ler, né, e pedirem a ele assim, leia essa mensagem, né? Está muito claro o texto, né? Mas ele, como diz o texto aqui, vai dizer, né? Como é que ele vai dizer aqui, né? A pessoa dirá, não posso, o livro está, para mim, está fechado, lacrado. Eu não consigo entender. Ora, aqui está se cumprindo praticamente o que aconteceu na Idade Média. A igreja opressora da Idade Média, na igreja cristã romana da Idade Média, ela tomou a Bíblia do povo e falou assim, olha, só quem pode ler e interpretar a Bíblia é o clero. Só o padre, só o bispo, só o monge
pode ler a Bíblia, porque ele foi para o seminário, e não é o Espírito Santo que interpreta a Bíblia para ele, não. Quem lá no seminário, quem ensina é a igreja. A igreja não precisa do Espírito Santo, não. Só quem pode ter o Espírito Santo não é o povo comum. Só quem tem o Espírito Santo é o monge, é o padre. Olha que loucura. E tem gente até hoje que crê nisso. Numa cegueira absurda, né? Uma cegueira mesmo assim diabólica na mente desse povo, porque não consegue enxergar o básico, né? E a igreja tomou a Bíblia do povo, e quem fosse encontrado com a Bíblia era queimado vivo, com Bíblia e tudo. Olha o que eles fizeram, né? É a mesma cena. Hoje a gente vive isso de uma forma passiva, mas o espírito é o mesmo. O erro é o mesmo, né? Eu não posso ver porque o livro está lacrado. Aí o texto continua dizendo: e se pedirem a alguém que não sabe ler, a pessoa dirá: não sei ler. Aí esse é pior ainda, né? Diz assim: olha, o que está escrito aqui? Não sei ler. É como se ele dissesse assim: eu nasci nessa igreja, meu avô, meu pai era dessa igreja, eu vou continuar nessa. Eu não quero saber se ela prega mentira ou a verdade, porque eu não estou preocupado com mentira e verdade. Eu sou um escravo do meu Senhor, do meu sistema, e eu não quero abrir mão disso. Esse aí já é cego de pai e mãe, né? Não sabe ler, né? Não estou falando aqui especificamente de que não saber ler é um erro, mas aqui o sentido de não saber ler é como se ele dissesse: não quero comer da palavra de Deus, eu quero continuar errando. Meus amados, que mensagem profunda essa aqui do livro de Isaías, né? Eu digo sempre que isso nem foi escrito para o povo do tempo de Isaías, foi escrito para os nossos dias hoje. E é inaceitável, né? Um amigo fala assim: isso é revoltante saber que vivemos na era da informação e erros pequenos, infantis como esse, está na cabeça da maioria. Mais de 90% dos evangélicos do mundo estão vivendo esse erro por medo, por preguiça, por escravidão, por servidão ao mundo, servidão ao sistema religioso.